Ele era gigante, literalmente. Um homem de tamanho e força descomunais, que impunha respeito por onde passava. Seu nome era Réprobo, e ninguém ousava enfrentá-lo. Mas por trás daquela aparência imponente, existia um vazio, uma alma perdida, sedenta por servir o maior dos senhores. Ele não queria seguir qualquer um. Ele queria servir o rei mais poderoso do mundo. E é justamente aí que começa uma das histórias mais extraordinárias da fé cristã. A jornada de São Cristóvão, o santo que atravessou o rio com o próprio Jesus nos ombros. Mas antes disso, ele passou por desertos interiores, fez escolhas perigosas e enfrentou tentações que poderiam ter destruído sua alma. Este não é um conto de fadas, é um chamado. Porque a história que você vai ouvir agora é sobre transformação, missão e coragem. E talvez, ao final deste vídeo, você perceba que mesmo carregando fardos pesados, Deus te chama a ser ponte para a salvação de outros. O nome Réprobo era temido em todas as regiões por onde ele passava. Nascido na região da antiga Canaã, era descendente de povos bárbaros, acostumado à guerra e ao domínio. Desde pequeno, seu corpo se desenvolveu de forma sobrenatural. Ele se tornou um homem de quase 3 metros de altura, com força suficiente para derrubar uma árvore com um só golpe. Mas esse poder físico não vinha acompanhado de paz interior. O coração de Réprobo era inquieto. Ele servia a reis humanos, sim, mas sentia-se vazio. Até que um dia ele fez uma promessa ousada. Eu só quero servir o maior rei que existe, nada menos do que isso. Foi então que iniciou sua peregrinação em busca de um soberano digno de sua força. E acredite, essa busca o levou por caminhos escuros, encontros com reis perversos e até mesmo com o próprio demônio disfarçado. Mas a cada passo, algo dentro dele sussurrava: ainda não é o verdadeiro rei. Durante sua jornada, Réprobo conheceu um rei poderoso, temido por todos. Era cruel, impiedoso, mas tinha o mundo aos seus pés. Réprobo se ofereceu para servi-lo, acreditando finalmente ter encontrado seu senhor. Mas um dia, em uma cerimônia, esse rei se assustou ao ouvir o nome de Jesus Cristo. Tremendo, ele pediu que ninguém pronunciasse o nome daquele homem. Réprobo ficou intrigado. Como o rei mais poderoso da terra podia temer outro? Curioso, perguntou: quem é esse Jesus que te assusta tanto? O rei hesitou, mas respondeu: é o único que eu não posso vencer. Naquele instante, o gigante compreendeu. Se até o rei mais poderoso da terra temia Jesus, então ele é que deveria ser o verdadeiro Senhor. Réprobo partiu imediatamente. Deixou palácio, títulos, glórias e recomeçou sua busca, agora com um novo propósito: encontrar o Rei dos Reis, o Cristo que reina não só sobre a terra, mas sobre o céu e o inferno. Foi então que Réprobo cruzou o deserto até encontrar um eremita cristão. Aquele homem simples, de olhar sereno e mãos calejadas pela oração, lhe falou sobre Jesus Cristo com uma paixão tão intensa que o gigante ficou em silêncio. Pela primeira vez, alguém não o temia. O eremita explicou que o verdadeiro serviço ao Rei dos Reis não era feito com espadas ou tronos, mas com humildade, fé e caridade. Réprobo se espantou. Mas como um homem como eu, criado na violência, pode agradar esse rei? O eremita então lhe deu uma missão: use sua força para o bem. Há um rio perigoso, com correntezas fortes, onde muitos morrem ao tentar atravessar. Construa uma cabana lá e ajude os viajantes a passarem. Faça isso como serviço ao Senhor. Réprobo, sem entender totalmente, aceitou. E ali, à beira do rio, começa o milagre mais conhecido da vida de São Cristóvão. Todos os dias, Réprobo colocava seu corpo à disposição daqueles que precisavam cruzar o rio. Homens, mulheres, crianças. Todos subiam em seus ombros e ele os carregava com cuidado, enfrentando a correnteza como se fosse parte de sua missão sagrada. Mesmo sem entender totalmente o plano divino, sentia que estava cada vez mais perto do Cristo. Até que, numa noite de chuva forte, um menino apareceu à margem do rio. Pequeno, franzino, com olhos brilhantes e uma voz mansa. Leva-me para o outro lado. Réprobo sorriu. Aquilo era fácil para ele.
Colocou o menino nos ombros e entrou na água. Mas algo estranho começou a acontecer. Com cada passo, o menino se tornava mais e mais pesado. As águas subiam, o vento rugia e o gigante, pela primeira vez, cambaleava. Chegou a pensar que não conseguiria. Quando finalmente alcançou a outra margem, exausto, virou-se para a criança e disse: "Você quase me esmagou. Quem é você, menino?" E então veio a resposta que mudou tudo. "Eu sou o Cristo, e tu carregaste o peso do mundo em teus ombros." Naquele momento, Réprobo caiu de joelhos, tomado por uma emoção avassaladora. As palavras do menino Jesus ecoavam em seu coração como um trovão suave. "Tu me carregaste, e com isso carregaste a salvação." Foi então que tudo mudou. O homem rude, moldado pela força bruta, renasceu em espírito. Ali mesmo, diante da margem do rio, Réprobo foi batizado pelo próprio Cristo em forma mística. E com o batismo veio um novo nome, Cristóvão, que significa, literalmente, aquele que carrega Cristo. Não era mais um gigante sem rumo. Agora era um servo do Rei verdadeiro. Seu coração foi invadido por uma paz que nunca conhecera, e aquela força que antes usava para impressionar e dominar, agora se tornava instrumento de misericórdia. Cristóvão compreendeu que sua missão não era mais encontrar grandeza humana, mas revelar a presença de Deus através de sua vida. E a fama de seus atos começou a se espalhar. Logo, as histórias do gigante convertido se espalharam por toda a região. Diziam que ele atravessava homens com o mesmo zelo com que orava, que ajudava os pobres, consolava os aflitos e falava de Jesus com ardor. Mas essa fama santa incomodou os poderosos. O imperador Décio, conhecido por sua perseguição brutal aos cristãos, ouviu falar daquele homem imenso que pregava a Cristo publicamente. Enfurecido, mandou que Cristóvão fosse preso imediatamente. Os soldados, ao encontrá-lo, ficaram em choque. Esperavam um monge frágil, encontraram um gigante de olhar sereno e voz firme. Mesmo diante das ameaças, Cristóvão não recuou. Recusou-se a adorar os deuses pagãos e declarou com coragem: "Não servirei a outro rei além de Cristo." Foi então que começou o calvário de seu martírio. Ele seria provado no corpo, mas permaneceria inabalável na alma. As torturas foram cruéis. Primeiro tentaram amedrontá-lo com açoites e correntes. Depois, amarraram-no a um poste e tentaram queimá-lo vivo. Mas o fogo se recusava a tocar seu corpo. Os soldados então o colocaram em um caldeirão fervente, mas ele saiu ileso, como se estivesse protegido por uma armadura invisível. Em vez de morrer, Cristóvão convertia. Até mesmo os algozes começaram a crer no Deus que ele proclamava. Uma das histórias mais impressionantes conta que, ao ser açoitado, seu sangue respingou sobre 2 guardas cegos, e eles voltaram a enxergar. Diante do milagre, caíram de joelhos e se converteram ali mesmo. Era como se Deus estivesse dizendo ao mundo: "Este é o meu servo, e eu estou com ele." Por fim, vendo que nada o fazia desistir, o imperador ordenou a decapitação. E foi assim, com a cabeça erguida, rezando pelos seus algozes, que São Cristóvão entregou sua alma ao céu. Mas a morte de Cristóvão não foi o fim. Foi o começo de algo muito maior. Sua fama se espalhou como fogo entre os cristãos perseguidos, e logo sua imagem passou a ser venerada como a de um protetor, principalmente pelos viajantes, que viam no gigante que carregou Jesus a figura de um intercessor para os que cruzam caminhos perigosos. Sua devoção tomou proporções extraordinárias. Na Idade Média, sua imagem era pintada nas entradas das cidades, porque havia uma crença: quem olhasse para São Cristóvão com fé logo pela manhã não morreria naquele dia. Em várias regiões, os peregrinos carregavam medalhas e escapulários com sua imagem. Ele se tornou padroeiro dos motoristas, dos caminhoneiros, dos pilotos, dos marinheiros, de todos os que, assim como ele, cruzam rios, estradas ou mares. E por quê? Porque não importa o tamanho da jornada, com Cristo nos ombros, ela se torna possível. Mesmo hoje, em um mundo repleto de distrações e descrenças, a figura de São Cristóvão ainda fala alto. Ele nos lembra que a verdadeira grandeza não está na aparência,
nem na força física, mas na humildade de se ajoelhar diante de Deus. Que o maior homem é aquele que carrega o outro, que o verdadeiro rei é o que lava os pés dos seus, e que a santidade começa quando decidimos parar de buscar glórias humanas para servir ao céu. A história de Cristóvão nos desafia. Estamos dispostos a carregar Cristo conosco, mesmo que isso signifique ir contra o mundo? Ele não nasceu santo, se tornou. Pela graça, pela fé e pela escolha diária de dizer sim a Deus. Talvez você, que está assistindo agora, também esteja buscando um sentido. Também esteja atravessando um rio de incertezas. Se for o caso, peça a intercessão de São Cristóvão. Ele te ajuda a carregar. Ele já carregou o próprio Cristo. E agora, diante de tudo que ouvimos, resta uma pergunta. Quem você está carregando? Porque todos nós carregamos algo ou alguém. Nossos medos, nossas culpas, nossas escolhas, nossos sonhos. Mas somente quando decidimos carregar Cristo e ser canal da presença dele para os outros, é que a vida começa a fazer sentido. Que este vídeo não seja apenas mais uma história que você ouviu, mas um despertar, um chamado. Porque se até um guerreiro pagão foi transformado em santo, você também pode. Não importa quão pesada seja a sua cruz, Cristo está do outro lado do rio, esperando por você. São Cristóvão, rogai por nós. Se você gostou do vídeo, curte e compartilha para que possamos alcançar mais pessoas com este testemunho de vida. Muito obrigado pela sua atenção. Deus te abençoe, te guie e te guarde.